Olá, seja bem-vindo à Universidade do Excel. Nesse vídeo eu vou ensinar você todos os detalhes da função somar produto, uma função extremamente útil para análise de dados no Excel. Confira comigo logo após a vinheta. Bem, antes de iniciarmos, é importante lembrar que o arquivo gabarito desse vídeo encontra-se disponível num link aqui na descrição do vídeo, juntamente com um arquivo com esses campos que vamos trabalhar em branco. Para quê? Para você poder pegar esse arquivo, trabalhar com ele aberto à medida que você vai assistindo a esse vídeo, beleza? Antes de apresentar a função somar produto propriamente dita, eu quero apresentar aqui um cálculo, né, muito corriqueiro em análise de dados, né, quando vamos trabalhar com planilhas, que consiste em que eu tenho aqui essa coluna A, certo? E essa coluna B. E aí eu quero, por exemplo, somar, né, o produto, né, dessas duas colunas, ou seja, eu quero multiplicar esse termo da coluna A com esse termo da coluna B, né, e depois fazer a soma de toda essa multiplicação, né? De todos esses termos aqui. Então, depois somar tudo isso daqui. Isso aqui é muito comum em que, por exemplo? Em cálculo de faturamento, né? De produção, enfim. Só que aí o Excel, ele tem uma função, né? A função chamada somar produto, como o nome já diz, que ela já faz isso daqui em uma única tacada. Como? Vou lá e falo, e chamo, né? Somar produto. Seleciono uma das colunas, né, ponto e vírgula, e seleciono a outra coluna. E aí aqui, né, nós temos que esse cálculo é feito, né, em uma única célula, bem mais prático. Esse cálculo aqui, essa função, somar produto, ela suporta mais do que duas colunas. Eu vou mostrar aqui logo adiante. Mas antes disso, um detalhe que poucas pessoas sabem é que essa função ela não faz apenas somar os produtos de colunas, né, de matrizes. Ela também pode fazer outras operações aritméticas, como por exemplo, se eu tenho aqui a coluna A e coluna B e eu quero somar, por exemplo, as divisões desses termos aqui das colunas, certo? Então eu tenho aqui as divisões, né, da coluna A pela coluna B, e aí depois eu quero somar, né, aplico aqui a função soma, somar esses termos aqui. E aí eu vou ter esse valor aqui, beleza? Então eu também posso utilizar a função somar produto para isso. E aí para isso eu tenho que fazer o quê? Seleciono a coluna A e coloco aqui o operador de divisão do Excel, né? E depois coloco a coluna B. Dou Enter e observem, o resultado é o mesmo. Eu posso também fazer isso daqui com a subtração. Então eu posso subtrair todos os termos das colunas, né? Coluna A menos o termo da coluna B. Posso fazer aqui a soma, tá bom? E tenho esse valor, igual a 23. Ou posso usar somar produto, seleciono a coluna A menos a coluna B e dou Enter e tenho o mesmo resultado. Aqui, né, mais uma vez, é um exemplo simples. Então você não vai perceber muita diferença. Talvez algumas pessoas achem que até que não traz muito ganho. Agora imaginem uma tabela com uma base de dados maior, você tendo que utilizar menos espaço na sua planilha, no seu dashboard, enfim. Então essa função, a função somar produto, ela é muito útil e ainda tem muita coisa para mostrar dela, viu pessoal? Fiquem atentos. Então de forma análoga aqui, eu posso somar os termos também das colunas. Tá bom? Somo os termos. Opa. Tenho aqui a soma de cada célula, né? E vou lá e faço a soma. Nós temos aqui 1189. E aí também posso fazer com a função somar produto, apenas utilizando o operador aritmético adequado, né? Então, somo essa coluna com essa e vou ter aqui o resultado. Resumindo, nós temos aqui dois jeitos de resolver esse problema, né? O jeito de quem não segue a Universidade do Excel, e aqui o jeito de quem segue a Universidade do Excel. Então, a partir de agora, você não tem mais o direito de utilizar essa forma de calcular esses valores. Beleza, pessoal? Agora, o que é interessante, né? Como eu já havia dito, a fórmula somar produto ela não está restrita apenas para duas colunas. Nós podemos utilizar aqui várias colunas nessa fórmula aqui.
tá certo? Ela suporta até 254 colunas na sua fórmula. Então, por exemplo, eu tenho aqui a função, né, novamente, vou lá e quero multiplicar a coluna A o item da coluna A, pelo item da coluna B, pelo item da coluna C, pelo item da coluna D. Né? Faço aqui a multiplicação, depois eu quero fazer a soma dessas multiplicações. Vou lá, igual soma, seleciono a coluna e está aqui a soma. Ou posso fazer isso pela função somar produto. De que forma? Pego a coluna A, multiplico pela coluna B, né? Multiplico pela coluna C, multiplico pela coluna D. E aí a função somar produto faz todo o serviço. Da mesma forma, para a divisão, coluna A, coluna B, coluna C, coluna D. Certo? Opa, tem aqui um a mais. Pronto, já foi consertado. Vou lá, tenho aqui as divisões de cada coluna, né? Da coluna A pela coluna B, pela coluna C, pela coluna D. E depois eu posso pegar aqui e somar esses valores. E posso fazer tudo isso com a função somar produto. Coluna A, coluna B, coluna C, coluna D. Beleza? E o resultado é o mesmo. A diferença aqui só é que a gente tinha um número de casa decimal menor, desculpa. E aí, né, é importante lembrar, para a multiplicação, né, dos itens, eu posso utilizar tanto o multiplicador, né, o símbolo operador aqui de multiplicação do Excel, ou o ponto e vírgula, tá bom? Para a multiplicação, tanto faz. Beleza? Agora vamos para uma aplicação dessa função somar produto, porque além de poder fazer essas operações aritméticas, nós também podemos fazer filtragens na hora de aplicar essas operações. Beleza, pessoal? E só lembrando, nós temos agora o jeito de quem não segue a Universidade do Excel e o jeito de quem segue a Universidade do Excel. Vamos lá para o próximo exemplo. Bem, além do que foi mostrado, a função somar produto, ela também é capaz de filtrar os dados que serão adicionados nesse cálculo. Não entendeu muito bem? Vamos para o exemplo. Nós temos aqui uma tabela com 4 colunas, onde na primeira coluna nós temos a filial de uma dada empresa, né, de uma empresa hipotética, o produto, o número de unidades vendidas nesse produto e o preço praticado nessa filial. Né? Aqui nós temos o número de estados aqui do Nordeste, né? 9 estados, tá certo? E para cada estado nós podemos ter vários produtos vendidos, né? E unidades de produtos vendidas, enfim. E aí eu quero saber, por exemplo, a partir da filial informada aqui, por exemplo, a filial do Ceará, eu quero saber qual foi o faturamento do produto A para essa filial, ou seja, somar as colunas onde eu tiver, né? Aqui na primeira coluna Ceará, tiver na segunda coluna o produto A, né, e fazer a multiplicação da coluna unidades com a coluna preço e depois somar esses valores, né? Porque aqui eu posso ter mais do que uma coluna com a filial Ceará, o produto A, né, e o número de unidades e preço vendido, beleza? Então, para isso eu posso aplicar aqui a função somar produto, só que a função somar produto do jeito que a gente viu até agora, ela vai pegar toda a coluna filial, né, no caso, na verdade toda a coluna unidades e coluna preço, se eu fosse querer saber o faturamento total dessa empresa, né, considerando todas as filiais. Mas, para eu saber qual é o faturamento de produto da filial Ceará, do produto A, eu vou ter que fazer aí uma filtragem aí dentro. E isso é capaz de ser feito pela função produto. Como? Eu tenho que aqui adicionar, por exemplo, aqui abrir um novo parênteses, tá bom? Vou lá na coluna filial, seleciono, né? Vou deixar aqui um F4 aqui para poder fixar o intervalo e coloco igual ao que tem nessa célula aqui, na célula G2. Para quê? Para quando eu alterar o valor da célula G2, ele já pegar e fazer essa alteração automaticamente. O que isso é feito? Quando eu faço isso, o que está acontecendo aqui? Eu estou falando para a minha função, somar produto, pegar, né, considerar no cálculo apenas os itens que tiver, né, os registros que tiver a filial Ceará, tá bom? Vou lá, boto aqui multiplicação,
Abro um novo parênteses porque eu quero fazer agora um novo filtro. Qual é o filtro? Eu quero que seja pego apenas, né, os produtos, né, na coluna produtos, apenas o produto A. Então, vou lá fixar o intervalo aqui, certo? Coloco igual a o que tem aqui na minha coluna F3. Eu também poderia colocar coluna A, poderia colocar só coluna A, não, produto A, poderia escrever só assim, poderia. Mas eu quero fazer aqui depois puxar minha fórmula, né? Eu já considerar isso para coluna A, coluna B, para o produto A, B, C, D, E, enfim, tá bom? Fechei aqui. Só um detalhe, como a minha filial tem que ser fixa, esse valor aqui é fixo, tá bom? Porque para quando eu puxar minha célula, minha fórmula, eu não embaralhar aqui os intervalos, tá ok? Ok, multiplico novamente, agora eu posso colocar aqui a coluna unidade sem problema, com o intervalo fixado, multiplico pela coluna preço, fixado também, tá bom? Recapitulando, o que eu estou falando aqui para a minha função? Olha, você vai pegar essa tabela, apenas os registros em que na coluna filial eu tiver o que tiver escrito aqui na minha coluna G2, na minha célula G2, né? Ou seja, o estado do Ceará, e o produto A na coluna produto, e fazer a soma dos produtos dessas colunas filtradas. Quando eu dou um Enter, está aqui o valor obtido, né? Então, se eu mudar aqui para Alagoas, por exemplo, já tenho aqui o valor, né, para essa filial. Vou lá, faço aqui puxo aqui minha fórmula, confere que está pegando direito os intervalos, né? Coluna filial, pegando lá o estado do Alagoas, coluna produto, pegando aqui o produto E, vou lá nas colunas unidades e preço, tá certo? E aí aqui no total, se eu quiser pegar o total dessa filial, eu faço o quê? Só para repetir, para ficar bem consolidado. Pego lá o intervalo da filial, né? Abro aqui o parênteses antes, obviamente, tá certo? Coloco igual, aqui o valor da filial, né? Fecho, multiplico, né? E aí a coluna unidades, né? E a coluna preço. Beleza? E aqui nós temos o valor total dessa filial. Como a gente pode observar aqui, se eu colocasse aqui, por exemplo, embaixo soma, né? Eu coloquei isso aqui só para a gente poder observar, o valor é o mesmo, beleza? Aí, só para poder ficar mais bacaninha aqui nossa célula, nossa planilha, né? Eu posso vir aqui, botar aqui, por exemplo, copiar, vou lá em dados, botar aqui remover duplicadas, não expandir, remover, ok. Removi aqui, tenho agora só o meu número de estados, né, do Nordeste aqui, certo? Isso para quê? Para eu poder colocar aqui uma lista suspensa. Como é que eu faço isso? Dados, a validação de dados, aqui, lista, vou lá, seleciono o intervalo, tá aqui meus dados, né, dos estados, dou um ok, venho aqui, pinto de branco essas fontes aqui para poder deixar invisível aqui para o usuário. E aí eu seleciono aqui o estado, já faz automaticamente aqui a busca. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir o canal, ativar o sininho, compartilhem para os amigos. Isso daqui é muito útil, pode resolver muito problema que às vezes a pessoa tem na hora de fazer a sua planilha. Muito obrigado e até a próxima.